Entrando então nos investimentos, né? A gente tem um público muito grande aí de investidores, de traders, né? Seja para o longo prazo ou para o curto prazo. Como fala o nosso amigo Vlad aí, a galera gosta de girar bombril e enlouquecer na bolsa, mas na hora de tributar aí, muita gente tem dúvida, de declarar e de pagar, muita gente tem muitas dúvidas. Então a gente tem, acho que, grandes tópicos aqui para ir começando passo a passo. Bolsa de valores, ações, né? Swing trade, day trade, existe a diferença de percentual, um teto de venda. Queria que tu falasse um pouco dessas duas classes aí primeiro. Vamos lá. Quando a gente fala de tributação de bolsa, a gente tem que lembrar que a tributação é baseada na Instituição Normativa 1585, tá? Toda a tributação de renda variável está na 1585, assim como a de renda fixa também está. A tributação de ganho de capital, e o que a gente faz na bolsa é ganhar dinheiro, aumentar o capital. Então, quando você ganha, você apliquei uma caneca, saí com duas, eu tive um ganho. Então, você aplicou um determinado capital, saiu com mais do que entrou, você teve ganho de capital. Importante lembrar que você tem que iniciar um movimento com alguma coisa para ganhar capital. Senão não é ganho de capital, é receita. Por exemplo, eu fui lá, lavei um carro e ganhei R$100 para lavar o carro. Você não fez um investimento, não teve um ganho. Você fez um trabalho e teve uma receita. Tá? Então, ganho de capital em bolsa é baseado na Instituição Normativa que trata de ganho de capital. Ela vem da Instituição Normativa 84 e que depois foi alterada, elas são separadas, a instituição de bolsa está na 1585. Então, o ganho de capital que tributa as criptos, né? Vocês também trabalham com criptos no sistema de vocês. Quando a gente fala de tributação de cripto, a gente vai lá para 84, que é de 2001. Veja você, tem 22 anos que não muda, é a mesma instituição normativa. Já a de bolsa, ela vem sendo atualizada. Nós estamos com a 1585 de 2015. Ela vem lá da época de 84, essa lei é lá de 84. Vem vindo, sendo alterada com uma certa constância, porque a bolsa evoluiu muito mais do que o ganho de capital em si. Agora, a gente precisa de uma atualização na 84 para incluir agora essa coisa de criptomoeda que deixou de ser. A criptomoeda está vindo para a renda variável, ela está vindo para o controle de investimentos. O Banco Central já está passando essa incumbência para a CVM. Acredito que para o ano que vem vamos ter novidade nisso, que eles vão começar a passar isso aí para o âmbito do controle do Banco Central e da CVM. As exchanges vão ter que se enquadrar, os investidores vão começar a receber mais informações, as coisas vão ficar mais complexas nessa área, tá? Na minha opinião. Mas hoje nós estamos na 84 para essa parte de cripto e na 1585 de 2015 para a parte de renda variável. E essa instituição normativa, lá no artigo 58, ela fala o que ela define, o que é a operação normal, e no artigo 65 e 66 ela vai falar lá embaixo sobre a parte de day trade. No 65 day trade e depois opções. Então, quando ela fala de opções, o que ela fala? Ela fala que opções é uma operação de renda variável e é uma operação normal se você não operar ela no mesmo dia. E aí ela fala uma coisa que é uma dúvida enorme, que todo mundo tem, que é se eu operar uma opção até o exercício, aí eu compro a ação e vendo no mesmo dia porque eu tenho que entregar ela para o cara. Isso é um day trade? Não, isso não é day trade. Por quê? Porque a operação começou quando você comprou a opção ou vendeu a opção. E você carregou ela até o final. Aquela operação de compra e venda da ação foi uma coisa que você teve que fazer para terminar essa operação. Então, aquilo não é considerado day trade, tributa 15%. Legal. Operações normais sempre vão tributar 15%. E isso está lá na 1585. Então, como é que a gente define? A operação normal é o quê? Está definido lá. Operações que iniciam e terminam em dias diferentes. Qual é a característica que você, que é leigo, pode pensar assim, como é que eu vou saber? Você sabe o seguinte, toda vez que você dorme comprado ou dorme vendido, essa operação é registrada na CETIP. Ela tem que ser registrada num órgão regulador. Ela vai para a CETIP. Se é um day trade, não fica com você, você não tinha posse de nada na noite daquele dia, então ela não tem um registro, porque de noite estava líquido, o dinheiro estava todo na conta. Não tem registro para fazer. Se teve que haver o registro, essa operação é uma operação normal. Se você fez um day trade e não vai aparecer isso no teu saldo no final do dia, só aparece dinheiro no teu saldo no final do dia, então essa operação é um day trade. As operações day trade, elas são tributadas em 20%. As operações normais são tributadas em 15%. Roberto, eu fiz uma operação normal com fundo imobiliário e o cara falou que é 20%. Fundo imobiliário é uma exceção, ele não está nem na 84, nem na 1585. Ele está numa lei separada. Tem uma lei só para fundos imobiliários e fiagros. E essa lei diz que as operações de fundo imobiliário e fiagro tributam em 20%, não importa se ela é day trade ou operação normal. Então,
O motivo disso é que ela está numa regulação diferente. Ela não faz parte da 1585, onde está regulado o que é operação normal. Ela está numa lei só para ela. O fundo imobiliário e o FIAGRO estão separados do resto. E tributam sempre 20%, não importa o que seja. Fácil de ver isso, quando você for declarar o seu imposto de renda, você vai abrir a tua declaração de imposto de renda, na ficha de renda variável vai ter uma aba separada para fundos imobiliários. E aí você vai controlar o lucro ou o prejuízo dele separado também, porque nessa aba vai ter lá o lucro e o prejuízo compensável só em fundo imobiliário separadamente. Você não pode compensar ele na ficha de renda variável, nem de ações, nem de day trade, de operações normais, nada disso. É tudo separado. Tributação, sempre que for operação normal, 15%, sempre que for operação day trade, 20%, sempre que for fundo imobiliário ou FIAGRO, 20%, não importa se é day trade ou não. A gente tem essas três, vou chamar de o banquinho de 3 pernas. Sabe aquele banquinho de tirar leite da vaca? Tem um tamborete em cima assim com 3 perninhas? Cada perninha é uma coisa. Renda variável, a gente vai falar de operação normal, vai falar de day trade e vai falar de fundo imobiliário. São as 3 perninhas do banquinho que sustentam o banquinho.